Paz, meus queridos, pastor Daniel Fernandes aqui. Hoje eu vou responder uma pergunta que normalmente as pessoas acabam colocando para mim lá na minha caixinha do Instagram, lá no meu Instagram. Aliás, se você não é inscrito lá no meu Instagram, não me segue lá, me segue no Instagram. A gente pode bater um papo lá no direct, você pode me mandar pergunta nas caixinhas que eu estou sempre abrindo por lá, tá bom? E as pessoas me perguntaram, pastor, crente pode ficar endemoniado? Crente pode ficar possuído, endemoniado, né, com capiroto? As pessoas perguntam isso para mim, a gente vai responder aqui para você. Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, acione as notificações, o sininho. Nós estamos aqui todos os dias sempre trazendo uma palavra de ensino para você, uma palavra de Deus também para você. A gente tem oração aqui, querido, todos os dias às 7 horas da manhã. Então, se você não é inscrito, quer ser abençoado, tem sido uma benção as nossas orações, 7 horas da manhã, tá bom? Se inscreva aqui em nome de Jesus. Bom, vamos lá. O cristão, o demônio, ele pode possuir um cristão dentro ou fora da igreja? Ele pode possuir? E a gente vai entrar falar sobre esse assunto. Bom, vamos lá. O cristão de verdade, aquele que não se desvia, aquele que faz tudo certinho, esse não pode não. Esse não tem como. Sabe por que não tem como? Porque o Espírito Santo habita dentro dele. Como é que vai habitar na mesma casa o Espírito Santo e o demônio? Não tem condições. Não dá. O demônio não vai conseguir entrar, tá bom? Agora, se nessa pessoa não habita o Espírito Santo, então tem chance sim de endemoniar. O que a palavra diz? A palavra diz que quando um demônio ele sai do corpo de uma pessoa, ele fica viajando aí por locais áridos, né? Depois ele não encontra outra casa para morar, ele volta na sua casa antiga, encontra ela varrida, limpa, né? Ornamentada, e aí ele acaba entrando e levando mais 7. Ou seja, se a pessoa já era um endemoniado antes de ir para a igreja, se ela se desviar, se ela der brecha, ela vai ficar pior ainda. Se ela já era endemoniada antes de vir para a igreja, depois que ela chegou na igreja, se ela se desviou, ela vai ficar mais endemoniada ainda. Pastor, mas se ela se desviou, ela não vai sair da igreja? Infelizmente, hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, a maioria das pessoas que se desviam ficam dentro da igreja. Por isso eu coloquei aqui. Ela pode ficar endemoniada dentro ou fora da igreja? Pode, dentro ou fora da igreja. Quantas pessoas, membros, obreiros, pastores, não adulteram dentro da igreja? Agora há pouco mesmo a gente viu aí uma situação da mulher desmascarando o marido pastor, né, que traía ela com uma cantora da igreja. Da igreja. Você imagina? Então esse pastor poderia ficar endemoniado? Podia. Estava adulterando. Ele, a cantora, poderia. Então, o que pode acontecer é o cristão ele dá brechas, né? E eu já falei aqui, brechas é diferente de legalidade. Aliás, deixa eu só explicar aqui, irmão. Tá aparecendo esse papelão aqui, ó. É porque eu gravo aqui no meu horário de descanso, tá? Então esse papelão aí é um papelão que deixaram aí, não tem como colocar em outro lugar, então é por isso que tá aparecendo aí, mas não olha lá para ele não, tá? Apesar que agora que eu falei, vocês vão olhar, né? Mas vamos lá, querido. Então, assim, tem diferença de brecha e legalidade. Brecha é quando a pessoa começa a dar pequenas brechas, né? Para que o inimigo possa operar. Mas, às vezes, essas brechas, o inimigo ele não consegue entrar, mas ele consegue trabalhar através dessas brechas. Ele vai trabalhando. É que nem quando tem alguma fissurinha, o pedreiro ele vai lá com a taiadeira lá e quebrando. Daqui a pouco vira um buraco. Deu uma legalidade, ele consegue entrar. Entendeu? Então tem crente que dá brechas. E com essas brechas ele começa a dar legalidade. Vamos para a Bíblia? Por exemplo, Pedro. Pedro, ele deu uma brecha. E que Jesus estava falando, que Jesus precisava morrer por nós na cruz, aquela coisa toda e tal. Pedro falou, não, que é isso? Não morre na cruz não, não faz isso com você não. Pedro emprestou a boca dele para Satanás. Pedro deu brecha. Deu brecha. E aí Jesus ainda chamou ele de Satanás ainda. Judas, por exemplo, Judas ele dava brecha, né? Com algumas pequenas ações, enquanto ele estava no grupo, até roubar na caixinha de oferta, lá na bolsa de oferta, Judas roubava. Porque ele era o tesoureiro. Ele foi dando brecha. Até que um dia
A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, ele ficou endemoniado. Às vezes a gente pensa que endemoniado é só ficar rangindo os dentes, ficar às vezes, com as mãos. Não é isso não, meu irmão. Tem muita gente endemoniada, tá dando risada, brincando, falando, normal, mas tá cheio de demônio. Judas estava cheio de demônio. Ele saiu endemoniado de lá da ceia e foi procurar as pessoas para entregar Jesus. Então, querido, a minha resposta é sim. O cristão, ele pode ficar endemoniado sim. Se ele der legalidade, se ele der brechas e legalidade para o inimigo, ele pode ficar endemoniado sim. Eu já vi, por exemplo, crente caindo endemoniado. Pessoas que já tinham se batizado caindo endemoniado. Pode acontecer. Então, cuidado com o que você apronta por aí. Cuidado, tu pode passar vergonha e ficar endemoniado dentro da igreja. Cuidado em nome de Jesus, tá bom? Amados, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha esse vídeo. Tem gente que acha que não, né? Que não pode ficar endemoniado. Compartilha esse vídeo em nome de Jesus com quem precisar ouvir para a honra e a glória do nome do Senhor, tá bom, querido? Se inscreva aqui no nosso canal se você não for inscrito. Nós temos vídeo como esse aqui todos os dias às 16 horas e oração da manhã às 7 horas da manhã. Te aguardo aqui, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.